Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar mais uma aula de desenho técnico. Na verdade, a gente vai finalizar a nossa parte de desenho técnico, que é a disciplina, ela é dividida em desenho técnico, topografia e construções rurais. E hoje é a última aula que a gente vai ver de desenho técnico. Hoje a gente vai assistir o assunto de softwares, que são desenho assistido por computador. Acompanhe. Provavelmente vocês conhecem ou já ouviram falar de algum software de CAD, mas aí vocês ainda não sabem mais ou menos o que é, ou alguns já sabem, né? Mas vocês já pararam para pensar como tudo isso começou, no desenho assistido por computador? Desde a sua história, os primeiros softwares e sua evolução ao longo desses anos até os dias de hoje, como por exemplo aqui, se vocês podem observar, no filme Rei Leão, era tudo em 2D, né? Era um desenho mais simples, em 1994, e em 2019, quando teve o filme Rei Leão, aqui em 3D. Então, super realista, tudo isso foi feito com a ajuda de computadores, né? E aí, gente, o software CAD tem o AutoCAD, que é muito conhecido, também conhecido como Computer Aided Design, que é o desenho assistido por computador. O que é o CAD? É um desenho assistido por computador, tá? Os programas referem-se a softwares que auxiliam engenheiros e projetistas na criação, e vocês também como técnicos em agropecuária, para modificar, criar, analisar uma documentação técnica ou otimizar um projeto que substitui o desenho manual por um processo automatizado em duas dimensões, pode ser em 2D e também em modelos tridimensionais, que é em 3D. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre esse desenho assistido por computador. Em 1962, surgiu uma das mais importantes publicações de computação gráfica de todos os tempos, que veio da tese do Dr. Ivan Sutherland, que propunha uma forma de intenção muito semelhante ao que hoje chamamos de interfaces, tá? Começou aí. Então, os primeiros sistemas de CAD, que é desenho assistido por computador, serviram como meras substituições de pranchetas feitas manualmente, né? No quadro, ou então realmente naquela prancheta que eu falei para vocês, que são os materiais utilizados no desenho técnico. E o engenheiro de projeto começou a trabalhar em 2D para criar desenhos técnicos, consistindo em primitivas estruturas de arames 2D, aqueles aramezinhos que eles usavam para visualizar melhor o desenho. A produtividade do design aumentou, mas muitos argumentavam que apenas os engenheiros de projeto geral eles precisavam aprender a usar computadores e CAD, mas isso é bem diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje, qualquer pessoa mesmo já pode utilizar algum programa de computador de CAD de forma bem fácil e prática. Então, no entanto, as modificações e as revisões foram mais fáceis do que o esperado com o tempo, e o software e o hardware CAD tornaram-se mais baratos e acessíveis para as empresas de médio porte, e aí fez com que esses softwares CAD crescessem em funcionalidade e facilidade de uso. Então, muita gente já utiliza de forma bem simples. Então, quais são os principais desafios das indústrias? Um deles é desenvolver produtos melhores em menos tempo e com custos reduzidos, né, utilizando esse CAD, fornecer produtos de alta qualidade com mais recursos e preços mais baixos, e a solução para isso é migrar as técnicas de projeto em CAD 2D para processos de projetos que utilizem as vantagens do modelamento em 3D, que muitos já utilizam para melhorar mesmo essa visualização do projeto. Então, pessoal, no momento em que o cliente busca uma assessoria de um escritório de arquitetura ou de engenharia civil, ou então um escritório de projetos de irrigação, por exemplo, um dos seus objetivos é visualizar do modo mais realista possível o projeto a ser executado. Então, o cliente quer ver realmente como é que vai ficar esse projeto, muito mais, geralmente eles pedem em 3D, mas a gente faz em 2D também, para que o cliente ele também possa visualizar. As representações, croquis e ilustrações que usualmente compõem os projetos arquitetônicos podem ser de difícil compreensão para ele, para o cliente. Mas uma das grandes dificuldades dos escritórios é demonstrar o valor do serviço prestado. Então, para auxiliar os profissionais, os projetos 3D, que têm 3 dimensões,
eles proporcionam a visualização de uma maquete eletronicamente. É como se vocês estivessem vendo uma maquete, né? Aqui é o projeto 2D, mesmo, como se fosse uma planta baixa. E aqui é um projeto como se fosse uma maquete, né? A apresentação de um bom portfólio pode destacar o profissional e ser utilizada como uma estratégia de marketing, além de evidenciar o seu escritório. Então, isso facilita muito na hora do cliente aceitar o projeto e fechar o projeto com o técnico em agropecuária, ou o arquiteto ou engenheiro, tá? Então, qual a diferença basicamente de um projeto 2D para um projeto 3D? O projeto em 3D ele reduz ou elimina os protótipos físicos e a facilidade de alterações de um projeto em sólidos 3D economiza muito mais tempo e também aumenta a qualidade do projeto. O CAD 3D acelera os outros processos de desenvolvimento e manufatura e também os dados do projeto 3D são úteis para toda a empresa. Aqui são exemplos de CAD 3D, em que faz uma prótese para um osso que tem algum problema, alguma articulação, e aí usa o 3D para realmente fazer a prótese e ficar tudo encaixadinho direitinho para a pessoa utilizar, sem ter dores, sem ter problemas. Aqui também para a pessoa andar, ter a parte de realmente se tem algum problema de coordenação motora. Então, isso tudo pode ser utilizado na medicina também, o CAD 3D. Então, pessoal, a gente utiliza muito o 3D, porque o mundo está em 3D. É por isso que também visualizamos as coisas da mesma maneira. Então, ao comunicar ideias de design, a grande maioria de nós prefere o modelo 3D, lógico, animação ou similar em vez de um desenho técnico 2D. Mas lembrando que é muito importante também utilizar as duas dimensões. Então, em 2D, os projetistas devem poder observar desenhos de construção de 3 a 4 ângulos diferentes e, posteriormente, combinar as imagens mentalmente para formar uma impressão de construção. E, embora os engenheiros e designers possam entender os desenhos em 2D, está longe de ser um certo para os clientes, que são leigos, né? Vendedores e fornecedores acharão assim, não vão achar isso tão fácil. Portanto, entender uma construção 3D em vez de uma 2D requer menos conhecimento técnico por parte do receptor e diminui também o ciclo do desenvolvimento com testes virtuais e otimização, reduz o ciclo de design, que também não significa apenas otimizar as partes e coleções originais, e uma grande vantagem da modulação 3D é a percepção do design por meio de testes virtuais, tá, pessoal? Então, vocês podem adicionar movimentos, elementos de fixação, uma parte ou uma montagem, avaliar rapidamente projetos diferentes em relação aos requisitos operacionais. Então, é muito importante realmente fazer um projeto em 3D. Então, quanto mais cedo nos seus projetos 3D você descobrir os erros e problemas, mais barato será normalmente resolvê-los. Ao mesmo tempo, vocês também podem evitar custos enormes, tanto em termos de dinheiro quanto de tempo, tá? Aqui é um exemplo realmente, como se fosse uma maquete 3D, exemplos de um projeto de uma casa feita em 3 dimensões. As plantas ou projetos bidimensionais, que são em 2D, auxiliam na demonstração de detalhes técnicos e também simplificam a exibição de medidas e layouts, porém não apresentam um esboço da realidade de forma tátil, que a gente pode observar mesmo, o que dificulta a compreensão do cliente, como eu já havia falado, né? Então, a apresentação de projetos arquitetônicos mudou e evoluiu. As pilhas de projetos em papel utilizadas no passado vêm sendo substituídas por imagens tridimensionais. Aqui vocês podem ver motores de carro realmente visto de forma tridimensional, a moto, motores e por aí vai. Pode utilizar na parte mecânica, na parte de agropecuária, na parte arquitetônica, da engenharia civil, em todas as áreas, até na parte da moda também. E quais são as ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de projetos de engenharia? Tem o CAD, o CAE e o CAM, né? O que é cada isso? O que são esses softwares e como se diferenciam um do outro? Aqui são algumas interfaces deles que vocês podem trabalhar quando abre mesmo o programa. Então, o primeiro passo é saber o significado das duas primeiras letras em comum, que é esse CA, como eu já disse para vocês. O que é esse CA? É a abreviação do termo em inglês Computer Aid, que é assistido por computador. Assistido por computador.
o que significa que os 3 sistemas foram criados para ajudar o usuário a alcançar o seu objetivo de forma mais rápida possível pelos computadores, usando o poder dos computadores para processamento. Então, em CAD, a última abreviação vem do termo design. Então, o que é esse CAD aqui? CAD. Então, o desenho assistido por computador, né? Em design. O que quer dizer o termo desenho planta. Para o CAE, que é o CAI, é a parte de engenharia, né? Engineer, que é engenharia, que esse Ezinho aqui, quer dizer que é engenharia. E o CAM, que é o Mzinho, é manufatura. Tá? Então, cada programa tem um foco de atuação e um propósito diferente. Aqui, desenhando, por exemplo, uma lancha, né? Ou então aqui também a parte de mecânica, e tudo isso a gente pode fazer nos programas de CAD. Vamos puxar um pouco a sardinha para o nosso curso de técnico agropecuário. Então, o AutoCAD, ele é um programa profissional que permite que vocês criem, visualizem, salvem e compartilhem suas ideias e projetos específicos. Pode ser da parte da agropecuária, como também na parte de arquitetura e engenharia, de maneira limpa e eficiente, resolvendo complexos problemas de uma maneira mais simples. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um projeto de irrigação. Aqui é onde é que vai alcançar realmente o alcance do aspersor. Podemos fazer projetos de horta, de paisagismo, de levantamento topográfico. Tudo isso a gente pode fazer com o CAD, né? Na nossa área. Então, o CAD é um software do tipo CAD, como já disse, o AutoCAD, que é assistido, né? Design, Computer Aided Design, utilizado principalmente para a criação de peças de desenhos técnicos em suas dimensões e para modelos tridimensionais. Utiliza muito na parte da engenharia, a parte de planta baixa, de construções, a parte de construções rurais também, galpões, entre outros. O AutoCAD, que é esse programa que a gente utiliza demais, pode ser utilizado em várias áreas do ramo da indústria, arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica, engenharia geográfica, como eu disse para vocês. Ele inclui recursos específicos da indústria e objetos inteligentes para todas essas áreas. Projeto elétrico também, automatiza plantas de piso, elevações, seções, desenha tubulações, dutos da área também de todos o que você está fazendo, a área construída, circuitos rapidamente com biblioteca de peças, gera automaticamente anotações, camadas, agendamentos, entre outros. Isso com muita precisão, tá? Tudo isso o AutoCAD faz. Aqui, pessoal, é um projeto de AutoCAD que eu fiz, um projetinho de irrigação, que a gente pode observar aqui. Então, eu fiz o raio do aspersor, se realmente as linhas... Aqui em azul é a linha lateral, a linha principal em vermelho, tem a linha de recalque também, que é para chegar na bomba, né? E aqui o rio, onde vai ficar a casa de bomba, tudo isso pode ser desenhado em escalas, né? Que você pode fazer também, 1 para 50, 1 para 100. Aqui são os setores que vão ser irrigados, aqui esse branquinho é um aspersor. Então, tudo isso pode fazer para fazer um projetinho de irrigação bem completo e para mostrar para o cliente realmente se quer fazer a instalação de um projeto de irrigação. Então, vocês podem fazer, que é um projeto de aspersão, por exemplo, da altura manométrica, da vazão também. Tudo isso a gente pode fazer no AutoCAD, tá, pessoal? A gente pode fazer também um projetinho de delimitação de áreas, por exemplo, né? Aqui a área 1, Mundo Novo, tem 2,5 hectares, o setor 1, 2, 3 e 4... Ele vai dizer aqui a vazão de cada área que vai irrigar aqui por meio da represa, que vai puxar a bomba. Então, a gente pode desenhar toda essa parte da área, espaçamento que vai ser utilizado também, das plantas, tudo isso pode utilizar realmente no AutoCAD. Já aqui é um projetozinho de paisagismo, que a gente pode observar. Aqui na escala de 1 para 50, 1 para 100, tem aqui as plantas que a gente pode utilizar, o acesso principal, aqui é como se fosse um condomínio, né? A gente pode fazer o paisagismo, as plantas lambari, que vai utilizar, o jardim 5, as projeções da marquise, aqui tudo em verdezinho é grama, tudo aqui é grama, 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 a planta baixa aqui está de 1 para 100, a escala que vai ser utilizada.
Aqui são as especificações de acabamento, piso cerâmico, vai ser utilizado aquele bloquete intertravado, né? Também. Aqui a legenda das plantas, licônia papagaio, palmeira síca, eucalipto para manter, que já tem lá, né? Então, tudo isso aqui é um projeto que a gente pode fazer no AutoCAD para mostrar para o cliente para poder vender, né? Aí a gente também pode entrar com as plantas e com tudo para fazer o plantio, já englobar tudo realmente. Então, um projetinho de paisagismo, de um condomínio bem legalzinho que vocês podem fazer. Esse é um projeto em 3D, feito também no AutoCAD, uma construção de uma casa, um projeto de uma casa em 3D. Você vê que ele realmente, a gente entende muito, entra na casa, vê os móveis, como é que vão ficar os móveis, de forma bem simples, para o cliente entender. Dá para fazer tudo isso, as portas, dá para saber o tamanho das portas, tamanho das gavetas, tudo bem direitinho. Então, esse também, já utilizando o AutoCAD em 3D, que a gente pode observar bem direitinho aqui, entrando já no quarto, para a gente observar aqui o tamanho da cama, toda a parte de construção também, a área de cada cômodo, tudo isso pode ser colocado num projetinho em 3D, tá, pessoal? O desenho 2D, com tantas inovações, é necessário? Então, vocês acham que é necessário? É necessário sim, gente. Por quê? Para a comunicação, porque a ligação mais rápida entre o pensamento criativo do projetista e o papel se materializa em tipo de desenho que chamamos de croquis. Desenho à mão livre ou esboço. Então, para que tenha um desenho aqui em 3D, como a gente pode ver, tem que ter uma ideia que nasce na mão, realmente desenhando um 2D, para a gente realmente colocar no papel, o esboço, o croquis, para vir em 3D e melhor entendimento para o cliente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da disciplina de desenho técnico. Foi muito rápido tudo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!